Opa, vou colocar essa mesa do jeito certo. Opa, estamos ao vivo. We are live, nous sommes en direct. Vamos ver. Continuar instalando as coisas aqui. Ao vivo do Projac. Ok, estamos ao vivo. Boa noite. Vamos esperar as pessoas chegarem. Devagar. Vou ver aqui a luz. Está ok. Não fiz a barba porque estou na minha fase talibã. Ninguém respeita os bonzinhos. Ninguém respeita quem paga imposto. Ninguém respeita quem para no sinal vermelho. Só os talibãs são respeitados. Falei, tá bom, então vou virar um talibã. Bom, vou esperar mais 30 segundos e a gente começa a tocar no seu tema, que é uma análise da esquerda francesa e das eleições francesas de 2022, como as eleições da última chance. Vamos ver as pessoas entrando. São 20h03. Às vezes o nosso amigo Instagram demora para confirmar o lançamento do live, para avisar os seguidores. Ok, vamos ver. Ok, Dona Luciana, boa noite. O som tá bom parece. Me confirma, por favor. Eu acho que tá bom, mas vamos confirmando. Bom, são 20h04. Boa noite, Luciana. O som tá ok, certo? Vamos começando. Eu sei que as pessoas começam a chegar vão chegar daqui a pouco. Vamos começar. Então, hoje eu queria falar, na verdade, da esquerda francesa, mas como as eleições de 2022 presidenciais e legislativas estão chegando, vão acontecer em abril, daqui 7 meses, resolvi chamar essa palestra, entre aspas, as eleições francesas de 2022, as eleições da última chance de salvar a França, de consertar o país. Isso me permite, esse enfoque me permitiria falar da esquerda francesa, cujo fiasco, cuja evolução, cujo comportamento explica muito do contexto dessas eleições. Se a esquerda francesa fosse ainda em pé, as eleições teriam outra cara. Ok, tá chegando gente, muito bom. Então, falamos já da direita francesa. A gente teve uma palestra que está aqui gravada no replay do Instagram, também do YouTube, sobre a direita francesa. A gente falou dela a partir da Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um parto violento que deu à esquerda e deu à direita. A direita francesa, ela passou por uma grande evolução. Fala, Miguel. Estamos começando agora. Fala, Miguel. Boa noite. A direita passou por uma grande evolução. Começou como uma direita que é pró-monarquia. Ela quis sempre a volta da monarquia dos Bourbon. Salam aleikum, Miguel. Salam aleikum, Habibi, Sahbi, amigo. A direita passou metade do século XIX esperando a volta da monarquia, e parte dela, em paralelo, quis o império, o imperador, ou seja, Napoleão ou Napoleão III, que é o sobrinho dele. Então, basicamente, todo o século XIX, até os anos 1890, a direita francesa é uma direita reaccionária, digamos conservadora. Reaccionária no sentido que ela quer voltar atrás. Ela queria reagir à Revolução de 1789. Então, durante 100 anos, ela tentou e conseguiu reaccionar
e reagir à Revolução, porque ela restaurou a monarquia francesa em 1815 e 1816. Esse episódio chama a restauração da monarquia. Então subiu no trono o Luís XVIII, que é um parente do Luís XVI, e do Luís XVII, que foi morto pelos revolucionários, uma criança. Os revolucionários das luzes, os amigos do Voltaire e do Rousseau, mataram uma criança. E essa monarquia continuou até 1848, ou seja, de 1815 a 48, dá mais de 30 anos. E depois entrou o Napoleão III, de 48, digamos, na verdade, de 51 até 71. E esqueci de falar do Napoleão de 1800 a 1815. Então, basicamente, o século XIX foram, assim, calculando assim por cima, 70 anos de direita, de monarquia ou de império. E no século XIX, aí a direita tinha duas partes. Tinha a direita monarquista e a direita bonapartista, que queria a volta do Bonaparte, que é o Napoleão, o sobrinho dele. Nos anos 1880, a direita começou a desacreditar da ideia monárquica ou bonapartista por falta de candidatos, falta de grandes homens. Os Bourbon começaram a fazer sacanagem. O príncipe, acho que de Chambord, ele se exilou, ficou na Áustria e calculou muito mal taticamente a volta dele, a aliança, e não quis fazer política. Ele queria ser chamado como salvador da pátria. Ninguém chamou ele. E o Napoleão, tudo morreu com Napoleão III em 1871. Ele morreu pouco depois e não deixou assim herdeiros nem delegou a chama para outra família. A direita francesa fez o luto do monarquismo e do bonapartismo, digamos, no final do século XIX. Sempre ficou um segmento nostálgico, sempre ficaram os irredutíveis, gente de muito talento, mas nunca foi mainstream. A direita mainstream, digamos, se transformou nos anos 1900 numa direita republicana. Ela se convenceu que a república, apesar dos pesares, é o regime que vai durar na França. Houve uma surpresa nos anos 1940, com a Segunda Guerra Mundial, com o regime de Vichy. Aí a França e o mundo descobriu que esses rapazes aí, que não queriam da república, que eram monárquicos, eles não tinham morto. Era uma minoria, mas não estavam mortos. Não estavam desarmados. Não era uma minoria castrada, era uma minoria bem viva. E quando os nazistas conseguiram conquistar a França, em maio, junho de 1940, essa direita tomou poder. Ela foi conversar com Hitler, tem que ter coragem, hein? Parou Hitler, falou: amigo, vamos fazer um acordo de paz, você vai governar o norte da França e eu vou governar o sul da França. E quando você vai governar o norte da França, a polícia vai ser eu. O governo francês, que eu vou retomar, que eu vou conquistar, vai fazer o policiamento em nome do nazismo. Aí o nazismo não gasta dinheiro, nem soldado na França. Manda seu esforço para a Inglaterra, para a Rússia. O Hitler topou, porque era um bom negócio. Aí, essa direita aí criou um novo regime, que não é uma república, o regime de Vichy, que não é república, nem monarquia, nem bonapartismo. Ok, Miguel. Então, um regime de ruptura que trocou totalmente aquele negócio, aquele lema liberté, égalité, fraternité, trocou por travail, famille, patrie. Trabalho, família, pátria. É um regime que admirava o fascismo, mas não era fascista. Admirava o fascismo. Era ferozmente anticomunista. E ele acreditava que a forma do poder republicano era uma forma tóxica para a França. Ele achava que a França perdeu a guerra contra a Alemanha na Segunda Guerra Mundial porque ela era uma república. Então, não tendo um rei, um príncipe, um imperador por colocar no poder,
essa direita criou esse regime com o Marechal Pétain, que é um herói de guerra da Primeira Guerra Mundial. Pequeno problema, o Marechal chegou no poder em 40 com 80 anos, então não é uma idade para se tornar ditador. E essa direita não estava, digamos, preparada para governar o país. Ela tinha ideias, algumas boas, mas assim, ela não tinha como se fala, um programa, um plano que entenda o mundo, as ameaças, porque ela foi combatida. E essa direita, ela chegou no poder por surpresa, porque quem teria previsto, antecipado, que a França ia perder a guerra contra o Hitler? Quem? Difícil. Então, apareceu a oportunidade, é que nem o Bolsonaro em 2018. Apareceu a oportunidade e ele entrou. Sem governo, sem time, sem um plano. Ele levou a indignação dele para o poder. Bom, beleza. A direita francesa do Pétain foi um pouco mais elaborada do que isso. Ela levou a indignação no poder com um plano, mas faltou um plano detalhado, faltou aliados, porque ela estava no meio dos nazistas, nazista não era aliado, o Hitler não era aliado, era ocupação da França. Então era o inimigo. Então essa direita tentou colaborar com o inimigo. O episódio chama A Colaboração, para governar o país e reformar o país. Ela falou, basicamente o Pétain falou, temos que aproveitar a humilhação da ocupação nazista para a gente se reformar. Bom, é como fazer uma quimioterapia num cara com câncer terminal. Bom, beleza. Essa direita tinha um grave defeito, ela era muito antissemita, ela odiava judeu. Bom, essa direita perdeu em 44 porque caiu o nazismo e a resistência francesa interna e externa tomou poder. Vou responder as perguntas do Miguel agora. Então, porque estou chegando nisso. A resistência caiu essa direita, saiu do mapa. Em 44, 45, e aí a França foi liberada por direita e por esquerda. Foi liberada por a direita do De Gaulle, que era uma direita republicana, ao contrário da direita do Pétain, que era anti-republicana, e foi liberada por comunistas que fizeram uma guerra heróica contra o nazismo. Então, os inimigos colaboraram contra o Hitler. A direita do De Gaulle, que odiava o comunismo, que era conservadora nos costumes, e os comunistas que odiavam De Gaulle, os conservadores. Os dois tinham um inimigo comum. Em 45, para não ter uma guerra civil na França, e era para ter uma guerra civil, essa turma se juntou e criou o Comitê Nacional da Resistência, que é uma junta, digamos, provisória de direita e esquerda, para reformar o país, para dar ao país instituições e políticas que evitem uma guerra civil. Aí que nasceu o INSS francês, nasceu a Sécurité Social, Seguro Social, nasceu o Estado Mamãe, sabe, seguro-desemprego, essas coisas aí. Massificação do ensino, nasceu lá. Essa era a pressão dos comunistas. E a direita do De Gaulle falou, cara, vamos dar para o povo o que ele quer, serviços sociais, senão, para matar os comunistas, para tirar dos comunistas o motivo da revolução. A direita fez um grande adornamento, ela fez uma grande upgrade do pensamento dela, que ela adotou o keynesianismo e basicamente um socialismo de fato. O comunismo, ele também fez um esforço. Ele basicamente abriu mão da revolução, aí ele continuou falando que vai fazer revolução, essas coisas lá, essas balelas lá, mas ele não tinha exército segredo, não tinha milícia, não tinha terrorismo, não tinha nada. Não como na Grécia ou na Espanha. Ele aceitou a democracia. Ele falou, vou pegar o poder, vou tomar o poder com as eleições. Beleza. E vou pulando muito. Mas em 45 não conseguiram fazer umas instituições de governança da França, como governar a França.
fizeram a Quarta República, que era um regime parlamentar terrível, onde o governo durava 3 semanas, 3 meses, 6 meses, caía. Porque os parlamentares não são disciplinados e viviam brigando e caía o governo. Mas, a partir de 45, apesar de ter um governo muito instável, a esquerda e a direita se juntaram para reconstruir o país, depois da guerra, e para tornar a França muito próspera. Foi uma colaboração impar entre direita e esquerda, se xingando no parlamento, mas no Estado, nas escolas, nas empresas, tinha muita estatal na época, Renault era uma estatal, no centro de pesquisa, a França, a esquerda e a direita colaboraram muito e trouxeram para a França um grande avanço. Foram os anos que a França criou o helicóptero Gazelle, criou o helicóptero, o avião Caravelle, criou o Puma, helicóptero, criou a bomba nuclear dela nos anos 60, mas foi feita nos anos 50, o teste, o protótipo. E a questão da governança da França, das instituições, do regime, foi resolvida em 58 por De Gaulle, que voltou ao poder depois de 13 ou 15 anos de ausência e fez tipo um golpe de Estado. Ele, não vou entrar nos detalhes, mas ele pegou o poder de maneira bastante assim, leviana, digamos, ligeira, e pegou o poder e reformou a França e deu para ela a Quinta República, que é a república que governa a França agora. O regime da França agora nasceu em 58. É um regime diferente do Brasil, é um regime híbrido, onde o presidente governa e tem todos os poderes. Ele pode fazer a dissolução do parlamento, pode decidir dissolver o parlamento, ele pode mandar leis sem ter a aprovação do parlamento. Tem uma cota de leis que ele pode mandar sem ter a aprovação do parlamento. Ele não pode mudar a Constituição, isso sim, mas pode fazer leis sem o parlamento se envolver. Ele é eleito diretamente pelo povo, como no Brasil. O povo elege sufrágio universal, direto, as mulheres votam. Mas, ao contrário do Bolsonaro, ele tem uma grande... Ele nomeia o governo dele e precisa aprovar esse governo no parlamento. Chama a questão de confiança. Então, o governo é... Então, os franceses elegem o presidente escolhe os ministros, ele que escolhe, e o primeiro-ministro, que é o líder do time dos ministros, o chefe do time dos ministros, primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro vai no parlamento e fala: o parlamento me dá confiança. O parlamento dá confiança ou não dá confiança. Deu a confiança, aí o governo dura 5 anos, até as próximas eleições presidenciais. Nunca foi visto um caso onde o parlamento conseguiu tirar o governo. Porque é muito difícil, pela lei, o parlamento tem que ter uma maioria dos 3/5, tem que fazer isso, e tem que chamar o primeiro-ministro, ter um debate, ter um voto, e chamar a moção de censura. Ultra difícil, nunca foi visto. Então, basicamente, é uma formalidade. Se você é o presidente, se escolhe o primeiro-ministro e o governo, passa à frente do parlamento. E os franceses, eles costumam votar eles costumam dar um parlamento ao presidente, quer dizer, eles votaram Macron como presidente, votaram também para o partido dele. Aí o Macron tinha problema de parlamento contra ele. Aqui no Brasil é diferente, as pessoas votam para o presidente Bolsonaro e colocam no parlamento PMDB, PSDB, pensou contra ele. Acabei de falar uma besteira, porque o que falei para vocês, o sistema do De Gaulle, de 58. Aconteceu que, em duas épocas, em 86, em 1986, e em 1993, os franceses votaram, deixa eu lembrar, o que aconteceu? Em 86, em 88 e 93, teve acidentes legislativos e em 93 lembrou muito bem disso. O Chirac
ele falou, vou dissolver o parlamento. Ele deu uma de louco. Ele tinha mais 2 anos como se fala, no mandato, até 95. Ele começou no mandato de 7 anos, agora viraram 5, mas antes era 7. Em 88 e terminou em 95. Mas em 93 ele deu uma de louco, falou, vou dissolver o parlamento. Tenho maioria, mas eu quero mais. Quero mais para governar melhor, enfim. Dissolveu o parlamento e a esquerda ganhou. Então Chirac de direita, presidente, e tinha um parlamento de esquerda. Ele não conseguiu apresentar um governo de direita para ser parlamento. Então ele teve que escolher um primeiro-ministro de esquerda, esqueci o nome, acho que era o Jospin, e colocou ele, apresentou ele para o parlamento com um governo de esquerda. Então você tinha um presidente de direita com um governo de esquerda. Em 86 era o Mitterrand, era o presidente de esquerda. Eu não lembro porque teve eleições em 86. Porque essas aconteceram em 80, não lembro por que tiveram eleições em 86, e a direita ganhou. E o presidente tinha mais 2 anos, o mandato terminaria em 88. E ele pensou em se demitir, ele falou, não vou me demitir, vou chamar a direita para ela governar o país. Então escolheu o Chirac, na época era Chirac, escolheu como primeiro-ministro, fizeram um governo, foi no parlamento, o parlamento da direita aprovou. Por que funciona assim? Porque você pode ter um presidente de uma tendência ou um governo de outra tendência. Por que funciona? Porque o sistema permite isso, as instituições permitem o funcionamento desse jeito, porque o presidente, na verdade, ele é o rei. Ele só cuida de coisas muito sérias. Ele cuida da política exterior, defesa, estabilidade institucional, crise entre as instituições, essas coisas aí, soberania nacional. Ele dá uma mega orientação, sabe? Ele fala, vamos fazer o tratado da OTAN, vamos entrar na União Europeia, vamos sair dela, ponto. O primeiro-ministro, ele é responsável do operacional. Então, ele é um chefe de equipe. É um chefe de equipe que não cuida dos assuntos exteriores, defesa, as coisas lá dos alicerces do país. Ele cuida da economia, cuida da cultura, da agricultura, cuida do comércio, da educação, da vida, digamos, pública. Quando o primeiro-ministro e o presidente são do mesmo partido, o que costuma acontecer, salvo esses episódios que eu contei para vocês, de verdade você vê cada um está no nível dele. O presidente está aqui, ele majestoso, mas não se intromete muito no dia a dia do país. Ele não fala com o parlamento, ele não manda veto, medida provisória, não. Esse é o trabalho do primeiro-ministro. Então essa cozinha aí é do primeiro-ministro. E o primeiro-ministro ele faz essa cozinha parlamentar, ele trabalha fala com os partidos e administra o time dele. Quando você tem essa dicotomia, quando o presidente e o primeiro-ministro não são do mesmo partido, aí tem crispação, porque o primeiro-ministro vai começar a fazer uma política que o presidente não quer, aí o presidente não pode mandar embora o primeiro-ministro, começar a atrapalhar ele na política externa, na defesa, ameaça não assinar produto de lei, essas coisas aí. Eu espero que tenha respondido a pergunta do Miguel, que tá ok. Então, não sei o que eu fiz besteira. Fiz besteira. Bom, vou continuar, Miguel, vou responder as perguntas depois. Então você falou, se o presidente francês precisa ser um rei, um tecnocrata e um galã, na verdade, ele tem que ser um rei. Um rei, porque o francês ele ainda não aceitou a morte do Luís XVI. Então ele ainda espera um rei republicano, seja um chefe natural, que seja da altura do monarca. O último grande chefe natural foi de esquerda, eu acho, foi o Mitterrand, que entendeu o papel. Depois veio o Chirac, que já era um pouco diferente, mas Chirac já era ainda decente. Depois do Chirac caiu muito o nível. Sarkozy, Hollande e Macron são piadas. Então, o francês ele busca muito
esse caráter aí de liderança monárquica. O caráter técnico não é importante, porque você vê o Mitterrand era advogado, o Chirac era um tecnócrata, mas não tinha esse perfil. Ele fez um ENA, Escola Nacional de Administração, que é uma escola de elite, uma universidade muito seletiva, mas o francês não percebia o Chirac como um tecnócrata, era como um rei, enfim, um rei já em decadência. Galã não importa, você vê o De Gaulle tinha um nariz enorme, maior do que o meu, tinha 2 metros, parecia um elefante. Não é muito. O Mitterrand não era um galã, era um mulherengo, mas não era um galã, não era um bonitão. É o nosso amigo Macron que começou a fazer essa besteira do galã. Hollande não é um galã, é um mulherengo, mas não é um galã. Bom, vou continuar. Então, o regime é esse. O regime é um regime onde o poder está na mão do presidente, compartilhado até um certo ponto com o primeiro-ministro. Esse regime foi dado pela direita à França. A França, em 58, recebeu esse regime, na verdade, do De Gaulle, que fez um golpe de Estado, entre aspas, e impôs esse regime com referendo. Ele falou para a classe política, vai ser isso. E chamou o povo para votar. O povo falou, quero isso. A esquerda falou, não. O Mitterrand, que era na época jovem ministro de esquerda, ele falou, isso é um golpe de Estado permanente, le coup d'état permanent. Porque, de verdade, um presidente tem a maioria dos poderes. E lá não tem essa palhaçada do poder judiciário. Lá tem o poder executivo e legislativo. E não tem igualdade entre legislativo e executivo. E lá não tem o judiciário. Então, é um paraíso para o presidente. Enfim, esse regime aí deu a estabilidade para a França. A esquerda acabou adotando ele, porque quando chegou Mitterrand, o primeiro presidente de esquerda no poder, em 81, o primeiro presidente de esquerda eleito na Quinta República, nesse novo regime. Ele não mudou o regime, ele falou, beleza, eu quero ser o rei. Mitterrand, que xingou De Gaulle, falou que ele é um golpista, não sei se falou fascista, mas talvez. Ele adorou esse regime, porque ele mandava e desmandava. A esquerda aceitou o regime. Então, tem um consenso total na França com esse regime. 81 é um ano muito importante. É a primeira vez que a esquerda volta ao poder desde 58. O mundo mudou de 58 para 81. A União Soviética começou a decair, a economia ficou louca, acabou basicamente Bretton Woods, acabou o standard ouro, padrão ouro, e aumentou a inflação, o controle de câmbio acabou, o petróleo explodiu, primeiro choque, segundo choque petróleo, em 73, 78. Lembra, o Brasil em 81 estava muito ruim, era hiperinflação, o mundo acabou, o mundo virou desequilibrado. Acabou aquele equilíbrio lindo dos anos 50, 60, oriundo do Bretton Woods, oriundo de uma economia controlada pelos bancos centrais, onde o mundo keynesiano acabou, na verdade, no final dos anos 70, em 80. Começou a grande onda liberal. Reagan, Thatcher, aquele filme lá, O Lobo de Wall Street, começou a aparecer os Golden Boys, porque o caos, digamos, a desordem monetária, econômica no mundo, desequilíbrios, ajudaram o setor financeiro a colocar a pauta dele. A pauta de livre circulação dos capitais, de desestatização, de liberalização. Só que a França colocou a esquerda no poder em 81. O timing era ruim. A esquerda chegou no poder com um programa maravilhoso de esquerda, no mundo em mudança. Quem chegou no poder? Era o Mitterrand com os comunistas. Então era o Partido Socialista Francês, que é social-democrata, com os comunistas. Aí ele deu 3 ministérios aos comunistas, acho que o transporte, uma coisa assim, talvez a defesa, não, transporte, esqueci, cultura, sei lá. E o socialista pegou o resto. E começaram a fazer uma política de esquerda de verdade.
baixaram a idade da aposentadoria para 60 anos. 60 anos. Aumentaram o salário mínimo. Uma festa. Esqueci as medidas, mas basicamente era isso. Só que o país começou a quebrar. Porque o mundo mudou. A França estava já em fase de endividamento. Aí os credores não gostaram dessa política. Começou a aumentar a taxa de juros. A fugir investidor. Esqueci. O Mitterrand ele nacionalizou empresas. Imagina, o Partido Socialista, social-democrata, que chega no poder e que nacionaliza a BNP, nacionalizou várias empresas de cimento. Impressionante, parece um programa de cubano. Nacionalizou. A Lyonnaise des Eaux, empresa de águas, enfim, uma loucura agora. Na época era ainda aceitável. Então, a economia, o setor capitalista, o dinheiro, o grande capital, começou a fugir do país. Porque, se nacionaliza, expropriação, tá louco. O povo foi investir na Inglaterra, da Thatcher, ou nos Estados Unidos do Reagan. Tinha que nacionalizar nos anos 50, nos anos 60, quando a economia era ainda fechada. O semi-fechada. Agora, nos anos 80, já tinha a Comunidade Europeia, tinha já uma liberalização econômica, uma globalização em andamento. Como começou a quebrar o país, Mitterrand mudou de política, em 83. Chama a virada do rigor, le tournant de la rigueur, a virada do rigor. Aí o Mitterrand falou, cara, eu vou mudar minha política porque o país vai quebrar. Aí trocou de primeiro-ministro, que se falou o Miguel, ele trocou de primeiro-ministro, falou que foi a culpa do Mauroy, que era o primeiro-ministro. Ele falou, vou colocar o Fabius, que é um esquerdista, mas moderno, não falou light, moderno, que era uma criança, tinha 37 anos, era o primeiro-ministro mais novo da França. E o Fabius, o que ele fez? Ele fez o ajornamento da esquerda. A esquerda se convenceu que o socialismo não funciona. E adotou o capitalismo. Obviamente, sem confessar isso. Então, privatizaram as empresas em 86. Começaram a controlar o salário mínimo, a controlar o aumento dele. E intensificaram a integração europeia, que é uma integração liberal, no sentido econômico. Começaram a construir o euro, que apareceu 20 anos depois. Começaram a construir o mercado único, em 86. Então, começaram a globalizar a França. Sem falar isso, obviamente. Os comunistas saíram do governo, ficaram pé da vida saindo do governo. Mas os comunistas começaram a perder também eleitores, porque a União Soviética começava a cair, perdeu aquele fôlego, e o povo, na verdade, conseguiu o que queria. A aposentadoria aos 60 anos, salário mínimo bom. Então o povo falou, cara, eu vou votar comunista, revolucionário, vou votar no Mitterrand. Aí o Mitterrand, que não é bobo, ele falou, cara, o povo um dia vai entender que ele foi traído, que a gente não está trabalhando mais para ele. Vamos preparar esse momento, que o povo vai acordar. Na verdade, o povo acordou em 2010, então demorou um pouco para acordar. 2007, na verdade. Aí o Mitterrand começou a aumentar a imigração, a trazer muçulmano e africano na França, que não votam, são estrangeiros, mas começou a trazer eles como uma concorrência ao povo francês, ao operário francês. Qual o raciocínio? Estamos traindo esse povo francês, esse operário, esse proletariado francês, que vota para a gente. Quando ele vai entender que a gente não vai dar para ele salário mínimo mais alto, que não vai melhorar a situação dele, ele vai querer se rebelar. Aí a gente ele vai descobrir que tem um vizinho dele que é um marroquino, um algeriano, um africano, e que vai pegar o lugar dele na fábrica. Então o francês parou de pedir aumento salarial porque se ele abrir a boca, tinha operário ilegal, o estrangeiro, o marroquino, que vai entrar no lugar dele. Na Renault, na Peugeot, na Lafarge, essas coisas aí. Na Sanofi. Então foi uma jogada de mestre, porque você tirou do sindicalismo do povo
do operário chato que reclama, o poder de reclamar. Que fala, meu, não está feliz só. Tem aqui 1 milhão de negros, de árabes que vão pegar seu lugar. E aos poucos o Mitterrand começou a dar o passaporte francês para esses imigrantes. Isso demorou. Aqui o Mitterrand ficou até 95, demorou 14 anos, ele governou 14 anos. Então, pouco a pouco começou a dar para esses caras o passaporte, e eles começaram a votar à esquerda. Porque eles entenderam que foi a esquerda que deu para esse passaporte francês. Então o Mitterrand falou, cara, eu estou precisando cada vez menos do operário francês branco, católico. Não me interessa mais. Basta o imigrante votar para mim. E a burguesia. Porque o Mitterrand, ele conseguiu, sempre foi assim, mas ele conseguiu aumentar a participação de mercado dele na burguesia francesa, que sempre foi anticomunista, não gostava da esquerda, mas aconteceu em maio de 68, aquela revolução sexual, essas coisas, a própria burguesia se esquerdizou, sabe? Revolução sexual, aborto, blá blá blá, fim da pena de morte. E o Mitterrand virou sexy para ela, porque ele parou de ser um inimigo econômico, ele virou liberal, globalista, no sentido de globalismo, de globalização, e ela virou liberal dos costumes. Então, o Mitterrand ganhou. Ele falou, agora tenho um núcleo eleitoral na pequena burguesia e na burguesia, e tenho o núcleo eleitoral emergente, muito dinâmico, que usam os imigrantes, que não param de fazer criança, que nascem na França como francesa, enfim, ela pode se tornar francesa facilmente, e que não para de entrar. Ele manteve a entrada alta dos imigrantes, que acabaram sendo naturalizados, transformados em franceses, então, em eleitores de esquerda. Genial a sacada. Para ficar no poder de maneira permanente, o que ele fez? Ele falou, eu não posso deixar a direita pegar o operário francês, que sempre votou para a esquerda. Que esse operário sempre votou para a esquerda. Ele entendeu que ele é o corno, a gente tornou ele corno, trouxemos o imigrante e viramos liberais econômicos. Ele vai votar na direita. Se a direita fosse inteligente e falar com ele. Aí ele criou uma pauta antirracista, em 83, 4. Olha a genialidade do cara. Criou uma ONG chamada SOS Racismo. SOS Racismo. Totalmente esquerda, paga pelo Partido Socialista do presidente, acesso às mídias públicas, e começou a convencer o povo francês que ele é fascista, que ele é racista e que o muçulmano é um anjo. Aí que foi inventada uma fake news genial que diz que o islamismo é uma religião de paz e amor. L'islam, religião de paix et d'amour. Entrou isso nos programas escolares, entrou na mídia. Então, quando a direita começou a falar stop imigração, vamos ajudar esse povo francês que perde emprego para o imigrante, o Mitterrand falou, fascista, vocês são racistas. Quem criticar a imigração é um racista. Aí é SOS Racismo, ia atrás, perseguir, essas coisas aí. Aí a direita se acovardou. Em 90, a data é o congresso da direita de 90, ela se acovardou. Ela falou, cara, eu não vou mais falar da imigração, eu vou aceitar porque não quero ser chamado de racista. Aí o povo francês se ferrou, porque não tinha mais quem defender ele. Tinha o Jean-Marie Le Pen, isso é a pergunta do Miguel, a Jean-Marie Le Pen, que era a extrema-direita. Que Jean-Marie Le Pen era um paraquedista, nos anos 50, de direita, e ele sempre estava naquela direita antissemítica, sabe? Que falei de Vichy, uma direita que não gosta do globalismo, uma direita que não gosta como eu diria, não gosta de judeu e não gosta de globalismo. Ela é uma direita muito assim, soberana nacional. Eu não estou chamando Jean-Marie Le Pen de antissemita, semítica, não sei como se fala, mas o entorno dele, ideológico, a matriz, o berço dele, os amigos dele, são isso.
Eles fundaram em 72 o Front National, a Frente Nacional, que era um partido de muito nazista. O coração dele era... Os fundadores deles tinham essa nostalgia pelo nazismo. Nos anos 80, 90, já o partido já tinha mudado, mas sempre manteve essa fama aí de radical, quase fascista. O problema é que o operário francês começou a votar para o Jean-Marie Le Pen, para a extrema-direita, porque ela era a única que falava stop imigração, ajuda os pobres. Aí começou também o problema da delinquência dos imigrantes. Você falou, não, tem que tirar os imigrantes porque eles são os criminosos. Só que a culpabilização foi tão grande, a estigmatização feita pela SOS Racismo, pela mídia pública, que até o pobre tinha vergonha de votar para Jean-Marie Le Pen. Ele votava, mas não o suficiente, sabe? Ele dava 15% dos votos, 10, 12 e tal. E isso acabou com esse partido. Ele sempre manteve ele como partido de pestiferados. É que nem ir no puteiro na Praça da Sé. Você faz isso escondido. Então, esse voto foi um voto assim, estéril. E quando o Le Pen conseguia chegar conseguia entrar no parlamento, o que fez o Mitterrand? Quando o Le Pen conseguiu emplacar os deputados no parlamento, o que ele fez? Ele mudou as regras do jogo, do parlamento. Era o voto proporcional, virou, como no Brasil, virou um voto de 2 turnos, maioritário. Então, o que acontece? Tem 2 turnos. Primeiro turno, o povão votava. Não esquece que na França, o povão, na época, era 20% da população. O povão, a pobreza, é 20%. No Brasil, são 80%. A gente é país de miseráveis. Lá, não. Então, o povão votava 15%. Dava 15% para o Le Pen. A burguesia dava 20% para o socialismo e mais 20% para a direita. Bom, basicamente isso. Depois tem outro partido. Segundo turno, vamos pensar, pensei errado. Então, chega Le Pen, chega o deputado do partido Le Pen, no primeiro turno chega número 2. Ele chega com 18% dos votos e a esquerda chega com 22% dos votos, entendeu? E a direita chega com 13%. Então ela não vai no segundo turno. Vai só 2, vai só os 2 primeiros, o esquerda e o Le Pen. O que acontece? No segundo turno, antes do segundo turno, tem uma campanha midiática para proibir para a direita votar por Le Pen. A própria direita falava para os eleitores dela, vota à esquerda ou não vai votar. A gente não quer que Le Pen seja o deputado dele, seja eleito deputado. É uma loucura. A própria direita internalizou esse estigma aí, ela brigou com Le Pen e virou a combater tanto o Le Pen, a extrema-direita, como a esquerda. Então ela se perdeu. E o Mitterrand ficou lá como um rei, combatendo todo mundo. Combatendo a direita e a extrema-direita. Tranquilo. Ele chamava de fascista todo mundo. Beleza, zona de conforto. Agora a direita estava batendo na extrema-direita e batendo na esquerda. Estava perdida. Aí o povão parou de votar na direita. Falou, votei esquerda da minha vida, a esquerda me ferrou. Agora estou votando direita, a direita me ferrou. Le Pen, vocês não deixam ele subir. Então o povo parou de votar. No Brasil, o voto é obrigatório. Na França, não. Então o povão parou de votar. Falando, que adianta votar? Eu voto o Le Pen, não chega no poder? Vocês não deixam? Pelo sistema eleitoral. Então ficou assim. Os anos 90 foram anos perdidos na França. Porque ficou assim. A direita e a esquerda compartilhando o poder, o povo pé da vida com a imigração, com a delinquência dos imigrantes, mas não tinha tradução política. No início dos anos 2000 começou a mudar o jogo porque o Le Pen pela primeira vez conseguiu chegar no segundo turno das eleições presidenciais.
foi um acidente eleitoral, aí o sistema entendeu que um dia ou outro a extrema-direita pode chegar no poder supremo. Esse foi uma grande alerta. Aí, o que aconteceu? A partir de 2002, a direita começou a se radicalizar. Apareceu Sarkozy, que era uma direita que falava, não queremos mais imigrantes. Então, ele roubou a pauta do Le Pen. Não queremos imigração, não queremos crime. Só que quando o Sarkozy chegou no poder, em 2007, ele não governou a direita, ele governou a esquerda. O cara se elegeu para combater imigração e crime e acabou governando com a Carla Bruni, ele casou com Carla Bruni, que era uma esquerdista globalista, da Jet Set, e fez um programa de esquerda. Aliás, ele teve ministro de esquerda no governo dele, como Kouchner, ministro dos Assuntos Exteriores. Então, a direita francesa morreu com Sarkozy. Porque ela, além de ser burra, ela é traíra. Ela é burra porque ela caiu na armadilha do Mitterrand, que é de brigar com a extrema-direita. E aí perdeu todos os anos 90, assim. E quando chegou no poder, ela traiu a nação, abandonou a nação. Abandonou a nação porque ela virou pró-imigração, pró-globalismo, pró-Europa, o Sarkozy colocou a França na OTAN, na OTAN como no comando da OTAN. O De Gaulle, que era direita, mas era outra época e outra cultura, ele tirou a França do comando da OTAN, porque no comando da OTAN, quem comanda são os americanos. Você vira a cria deles. Aí ele falou, não, a gente não vai ser cria dos americanos, a gente é aliado. Então, a gente é na OTAN formalmente, como observador. Se tivesse uma guerra, a gente pode participar. Mas eu não vou entrar no comando. Eles não vão mandar em mim, onde colocam meus soldados. O Sarkozy fez isso. Então, traiu o povo, traiu a nação com esse globalismo e com essa volta no comando da OTAN. Então morreu aí a direita francesa. O que a direita que está lá, que chama hoje em dia os republicanos, são uma direita zumbi. Poucos militantes, apenas 80 mil militantes, e pouco. A esquerda também entrou numa soberba, porque ela entendeu que ela governa a França até quando ela não está no poder. Até quando o Sarkozy, que é de direita dura, está no poder, ele governa conforme os ideais da esquerda. Então ela assumiu, nos anos 2010, quando ela entendeu que o Sarkozy traiu de verdade o povo, a nação, e o povo, a nação, a esquerda se assumiu. Fez o coming out. Ela falou, quer saber, povo francês? Eu não gosto de você. Porque de 83 a 2010, a esquerda fez um somebody love. Ela falou, adoro o povo, adoro o operário, adoro o proletariado. Mas ela ajudou imigrantes. A partir de 2010, ela começou a falar, o povão é atrasado. Assim, atrasado, ele só reclama, ele não entende a globalização, ele não entende a diversidade, ele não é inclusivo. Ele fede, ela falou uma vez, ele tem pensamentos, les pensées ronces. Ronce é o adjetivo, aquele cheiro do leite que fede. Ronce, olha. E saiu um relatório de um think tank de esquerda chamado Terra Nova, que é um think tank, centro de pesquisas, que falou claramente, nós da esquerda queremos governar com os imigrantes. A gente quer chegar no poder com os votos dos imigrantes. E da burguesia que já vota pra gente. Claro. Isso acabou. Isso foi digamos, o harakiri, no certo sentido, da esquerda francesa. Porque o povo não tinha mais excusa para ser roubado. Porque uma coisa é sua mulher te trair. Uma coisa é ela te trair na sua frente no sofá, com o namorado dela, um amante. Aí você sai de casa. Aí o povo francês saiu de casa. Falou, cara, quer saber? Acabou essa conversa. Continua a cair a participação eleitoral.
e se abriu um caminho de novo frente à extrema direita, porque o povo estava tão pé da vida que ele falou, vou votar na extrema direita. Aí começou a chegar a extrema direita a 30% dos resultados, 30%, mas ainda assim não chegava no poder. Por X motivos, 30% das eleições legislativas, não colocava quase nenhum deputado, 3, 4, em 500 deputados tinha 3, 4. Então imagina a França, o cara consegue 30% dos deputados, dos votos legislativos e coloca em placa 3 deputados. Que o sistema está totalmente podre e feito para tirar a extrema direita, como eu contei para vocês faz pouco. Mas nas eleições presidenciais, a extrema-direita chegava sempre em segundo turno. E perdia. Por quê? Perdia porque direita e esquerda se aliavam contra ela. Perdeu em 2016, 2017, perdeu em 2012. Enfim, o que aconteceu recentemente é que, como a esquerda perdeu o povo, na verdade ela se arrancou o povo do coração dela, ela arrancou o coração. Como a direita também perdeu totalmente contato com a nação e virou uma esquerda, apareceu um cara chamado Macron que ele falou, cara, quer saber? Eu vou fazer a síntese. Eu vou governar o seu país de maneira muito franca e clara. Nem esquerda nem direita. Eu vou governar o centro. Porque a esquerda está mentindo. Ela é de direita. Ela é liberal, capitalista, globalista. E a direita, na verdade, não é de direita. Porque ela gosta da imigração e da diversidade. Então ele falou, por que vamos mentir? E fingir que tem alternância, concorrência eleitoral. Eu vou fazer um partido que vai pegar os caras da direita e os da esquerda. Ele fez o partido dele em 2017 e governa a França. E pode ganhar no ano que vem, 2022. Porque ele resume o pensamento, digamos, o consenso político na França hoje em dia, que está todo mundo no centro. A esquerda se endireitizou, a direita virou woke, virou LGBT, imigração, Black Lives Matter, etc, etc. Essa é a situação hoje em dia da França. A esquerda abandonou o povo, a direita abandonou a nação e o Macron ganhou no cassino. Ele falou, já que vocês abandonaram todo mundo, eu vou agora matar vocês, mandar a França abandonar vocês, porque para que servem vocês? Se são vazios por dentro. Não tem a nação na direita, não tem o povo na esquerda. Eu vou fazer uma nova construção, que é o partido do Macron, chamado La République en Marche, a República em Movimento, que governa o centro. E quem vota por Macron? Então você tem toda a burguesia francesa, direita e esquerda, porque eles estão de acordo sobre tudo. Parte dos professores, os pedagogos, isso permite para o cara governar, porque a França é um país rico, é um país burguês. De novo, os pobres na França não passam, agora tem mais pobre, dos 30%. E esqueci de falar, parte da imigração vota no Macron. Porque o que o imigrante francês quer? O imigrante que está na França, o que ele quer? Quer duas coisas. Não quer ser expulso, o Macron não quer expulsar ele, e ele quer ajuda social. O Macron manteve. Então, vota Macron. O Macron achou que ele era o rei do mundo, que era governar o país até 2050, porque ele tem a maioria dos votos. Tem um núcleo eleitoral dele, 30, 40% do país, então isso permite chegar na eleição e ganhar. Ele sonha com uma eleição onde sempre frente a ele tem a Marine Le Pen, a extrema-direita. Porque ele sabe que ele pode ganhar da extrema-direita. Porque ela chega com 30% dos votos, ele vai chegar com 35%, vai no segundo turno, aí começa aquela palhaçada do fascismo, combate ao nazismo, direito humano, Marielle Franco, blá 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 blá, inclusão, feminismo, toda aquela coisa lá.
imigrantes se afogando no mar Atlântico. Aí o povo se acovarda, quer dizer, os eleitores se acovardam e não votam em extrema-direita, sabe? Que na França nunca esquece, o voto não é obrigatório. Então, se você fizer uma campanha de medo, uma campanha antifascista muito forte, você consegue convencer o cara que nunca votou de votar. É que nem com o Covid, você consegue tacar o terror na população, ela faz coisas loucas que nunca teria feito. Então, isso que ele queria fazer. Isso que ele fez em 2017, quando o Andoli ganhou. Pessoas que estavam fora da política foram votar para ele. Ah, não queremos o fascismo, não sei o quê. E outra coisa, ele sabe que a Marine Le Pen é totalmente incompetente. E na França tem um debate presidencial, como no Brasil, e ele sabe que no debate ele vai jantar ela. Então vai acabar com a credibilidade dela. Em 2022, isso que ele quer. Porém, está se organizando a candidatura do Éric Zemmour, que é um jornalista digamos, de extrema direita, que faz o diagnóstico seguinte: Marine Le Pen é incompetente. Segunda coisa, o Macron vai ganhar se a burguesia permanecer unida atrás dele. Então, qual é a proposta do Zemmour? É dividir a burguesia entre uma burguesia patriota e uma burguesia globalista. E existe uma burguesia patriota, meio católica, meio conservadora, digamos uma burguesia razoável, uma burguesia que não quer que uma criança troque de sexo aos 10 anos, basicamente. Uma burguesia que não quer proibir os carros, como querem fazer os ambientalistas. Só que essa burguesia vota Macron porque ela está com medo da Marine Le Pen e porque não tem alternativa. Ela vota às vezes direita, mas direita nunca chega no segundo turno das presidenciais, então ela acaba votando Macron. A proposta do Zemmour é de mandar o apelo à burguesia, digamos, razoável e conectar de novo com o povo, que não aguenta mais a imigração. Então ele quer roubar o povo a Marine Le Pen. Ele pode conseguir isso porque o povo entendeu que a Marine Le Pen tem zero chance de governar o país. Então o Zemmour quer fazer um bloco hegemônico composto por um lado pela burguesia de direita, conservadora, razoável, e o povão. Eu acho que pode funcionar. É a fórmula do Bolsonaro no Brasil. É uma classe média razoável, que não quer que um menino se maquie menina, e o povão. Nordestino, favelado, essas coisas aí. Eu acho que pode funcionar. Bom, então é isso. As eleições de 2022 são a última chance da direita séria, não da direita que traiu, de chegar no poder. Quer dizer, nunca falar nunca, mas em 2022 a França dá ainda para ser reformada. Tem ainda dinheiro nos cofres. Continuando com Macron, o negócio vai no precipício. Porque o Macron está com um programa de curar a França, ele está com um programa de quebrar a França, de destruir o país. Só no ano passado ele aumentou a dívida pública de 40% do PIB, ou seja, era 80% do PIB, a dívida pública, agora é 120% do PIB. E o ano. O déficit público francês, o déficit comercial, é de 70 bilhões de euros. Em 2021, 70 bi, previsão. Do Brasil, vai ser superávit de 100 bi. Brasil, 100 bi. A gente vai ganhar 100 bi no comércio exterior, em euros. A França vai perder 70 bi. A Alemanha tem superávit. A Itália, atrasada, entre aspas, tem superávit. A Holanda tem superávit. A França não. Então isso... O Macron é um perigo para a França. Então, se a direita do Zemmour, por exemplo, quiser ter uma chance de governar a França e de ter dinheiro no cofre para bancar as reformas, é agora. Em 2027, eu acho que já era. Então, essa era o que tinha que falar para vocês hoje. Não segui o plano que tinha em mente, mas tudo bem. Tentei atender as perguntas que apareceram para não perder o tempo de vocês. Aqui tem pessoas que queriam sair antes.
Vamos lá, tem pergunta do Miguel, vou pegar pelas últimas. A redistribuição francesa é sustentável com a dívida quase 100% do PIB? Ela não é sustentável, vai dar a pau. De momento, a União Europeia empresta dinheiro para a França a uma taxa quase zero. Uma loucura, isso vai acabar um dia. Isso vai acabar um dia. O Mitterrand não acabou com a Quinta República, então a Sexta República do Mélenchon é uma farsa. O Mélenchon é um político do século XIX, ou dos anos 30, 1930. É um cara muito culto, que gosta de fazer discursos, ele sabe escrever. É um demagogo, é um retorista, sabe? Então, ele é um cara capaz de... O Mélenchon é capaz de falar uma coisa e falar o contrário dia seguinte sem pedir desculpa. Então ele falou que Sexta República, mas não existe. Tem um projeto de Sexta República numa parte da esquerda que quer fazer uma república parlamentária. Só que o povo francês não quer parlamentarismo, ele quer um presidente forte como o rei. O problema é que a Quinta República foi feita para gigantes, como o de Gaulle, Mitterrand, no extremo limite. A Quinta República é um regime pro Kennedy, pro Churchill, para gente muito boa, que sabe ser um rei. Não é para o Sarkozy, para o Macron, que são anões, ou para o Hollande, que é um... Bom, entendeu? Vamos lá. Quem pode suceder ao Macron? Edouard Philippe, Bruno Le Maire, Manuel Valls, Anne Hidalgo. Então, acabei de responder no final da palestra. O Macron tem altíssima chance de ganhar ano que vem, porque tem um bloco dele, um bloco elitista, digamos, burguês. Ele tem chances. Então, ele vai se apresentar para a eleição. Se ele perder, vai entrar o Zemmour, que vai fazer essa articulação que te falei, parte da burguesia e o povão. E se o Macron perder e sair da classe política, da vida política, só Deus sabe quem vai entrar no lugar dele. Porque o Macron, ele tem um partido, só que ele não treinou sucessores. Porque o partido do Macron não é um partido, na verdade, é uma plataforma eleitoral. Chama partido, tem o status de partido, tem acesso ao fundo eleitoral, mas não tem uma escola de líderes, não tem uma doutrina, não tem nada. O que o Macron fala é o senso comum, é pró-Europa, pró-imigração, pró-diversidade, contra o câmbio climático. Isso conversa esse é o espírito, esse é o mindset da elite. Isso que você fala numa empresa para fazer quando faz as entrevistas na Faria Lima. Entendeu? Isso não precisa de um partido para isso. Isso é pensamento único, sabe? O ar que se respira hoje em dia. Então, ele não precisou de criar uma escola de líderes, uma doutrina, escrever livros, selecionar. Quem vai suceder? O Macron trabalha para o Macron. O Macron está lá, nomeado pela oligarquia, para destruir a França. Não é um plano diabólico, ele não é um membro de uma seita. Ele quer destruir a França no sentido de rebaixar a França para ela receber ordens do Soros, do Bill Gates e da União Europeia. Porque a União Europeia ela não quer uma França forte. Porque a França pode mandar tomar banho na União Europeia. A União Europeia não tem exército, não tem nada, está em Bruxelas. Não tem exército, não tem nada, não tem PIB, não tem nada. O dinheiro está na Alemanha e na França. E um pouco na Holanda, mas basicamente isso. França, Alemanha. Alemanha comanda a União Europeia, a França acha que comanda, mas não comanda nada, e a Alemanha fez uma conspiração com a União Europeia para rebaixar a França, transformar a França num Portugal, numa Itália, numa Espanha, um país cheio de dívida, ingovernável, para mandar nele. Isso. E o Macron está servindo esse propósito, com o propósito do Bill Gates, do Covidismo, do Soros, de transformar a França em um estado americano, Connecticut, que obedece, ponto, sabe? Não resiste à agenda mundialista deles. E o Macron faz isso.
O Brasil atraiu o ódio da direita francesa quando virou referência da criolização. Não, na verdade, eu vou ler a pergunta à voz alta. O Brasil atraiu o ódio da direita francesa quando virou referência da criolização para a esquerda. Na verdade, a esquerda francesa não conhece o Brasil, então não sabe como se faz o brasileiro. Ela não visita o Brasil, não lê o Darcy Ribeiro, não leu o Paulo Prado, Caio Prado Júnior e o Paulo Prado, você tem dois. Ela não leu nada, o Gilberto Freire, o Chico Buarque, ela não lê isso. A esquerda francesa, ela inventou o conceito de creolização porque um cara na Martinique, que é uma colônia francesa aqui no Caribe, falou isso. Então, a esquerda francesa olha para o umbigo dela. Ela não olha para o Brasil. Para o Brasil é referência de nada. Até para a miscigenação, ela olhou isso no Caribe, que é uma miscigenação horrível. Preto com indígena, na verdade, preto com branco. Na verdade, não é nem miscigenação. É uma miscigenação cultural, não é nem racial, sexual. No Caribe francês, teve um genocídio dos índios, ao contrário do Brasil. Caribe francês lembra a Argentina. Os índios morreram. Os tamoios, não tamoio não, não é boricua, esqueci. Tá aí, enfim, tá bom, enfim. Os índios morreram. Aí trouxeram o negro e uma microminoria de brancos. Os brancos e os pretos nem se misturaram. Pouquíssimo. Tipo Jamaica, nada. Tipo cultura inglesa, não tem muito sexo assim, entre as raças. Só que os pretos, libertos, livres, adotaram a cultura francesa porque viviam no meio de uma elite branca, falavam francês, ao redor deles tem gente que falava inglês, holandês, danês, espanhol, cubano, porto-riquenho, jamaiquino, Trinidad e Tobago. Então, não tinha uma integração regional. O que esse preto podia fazer? Voltar para a África? Não podia. Estava numa ilha que fala francês, no mundo que fala inglês, espanhol, holandês, blá, blá, blá. Então, se integraram à cultura francesa. Isso é a creolização do nosso amigo Mélenchon. Não é nada de verdadeiramente... Só que ele vende isso como se fosse uma mestizagem sexual, racial, não. Então, a direita, será que ela odeia o Brasil por isso? Não, a direita também a direita é totalmente perdida na França, eles não conhecem o Brasil. Quem representa o Brasil lá fora? Bom, a gente falou que a direita é inculta, a esquerda também é inculta, não tem cultura. Mas nós brasileiros, quem é nosso embaixador lá fora? Quem fala da gente? Paulo Coelho? Ele mija na gente. Esse cara não perde uma ocasião de mijar em cima da nossa cara no Twitter. Que a gente acaba com a Amazônia, que a gente é fascista. Quem é o Brasil lá fora? Temos um intelectual lá fora? Fora Olavo de Carvalho, que a gente persegue. Mas o Olavo mora nos Estados Unidos. Temos um intelectual brasileiro que quer falar francês, que quer falar com o público francês? Não. A gente, infelizmente, temos Anitta e Pablo Vittar e pronto, Paulo Coelho. Vez ou outra, João Dória, que fala bem francês, fala uma besteira, xinga o próprio país, e assim vai. Infelizmente, a culpa não é só deles, é também nossa. Ok, a esquerda quer usar os imigrantes da periferia para fazer uma nova comuna. Não, a esquerda não quer fazer uma nova comuna, ela está com medo. A esquerda francesa é muito burguesa, ela não quer nova comuna, ela não quer revolução. O que ela quer é diminuir o povo francês. Concorrência sobre as vagas de emprego CLT e o imigrante delinquente estupra a francesa, bate no francês frente à esposa dele, então
você transforma o povo francês em um povo de traumatizado. Um traumatizado não costuma fazer revolução, nem votar. Nunca esqueça que a matriz francesa, a chave para entender a política francesa é que o voto não é obrigatório. No Brasil, você tem que enganar a pessoa. Você tem que comprar a pessoa. Ou prometer para ela. Na França, você basta traumatizar ela. Entendeu? Então, a esquerda traz o imigrante, sabendo que ele vai estuprar, roubar o povo francês. Aí, o povo não se rebela, ele chora, ele se traumatiza e para de votar. Dependendo dos resultados, as relações franco-brasileiras serão uma história de amor não correspondido. Se o Macron continuar, a gente está ferrado. Não, na verdade, tudo depende se também o Bolsonaro se reelege ou não. O problema... Vou responder a sua pergunta, depois faço uma outra colocação. Se o Macron se reeleger, o Bolsonaro permanecer, estamos ferrados. Quer dizer, a relação está ferrada. Se o Bolsonaro cair e Macron se reeleger, vai subir aqui o Dória ou qualquer um que vai dar uns beijinhos no Macron e todo mundo vai namorar. Se o Zemmour virar presidente da República, com certeza ele vai tratar bem o Bolsonaro. Ele já fala bem do Bolsonaro. Então, mas isso é circunstancial. O que acontece? O problema está no Brasil. O problema não está lá. O problema está no Brasil. A gente é responsável por nossa desgraça. A gente não é adulto, a gente é adolescente. A gente é adolescente, a gente é vazio. O que é um adolescente? Alguém com uma identidade incompleta. A gente é vazio. Temos uma identidade incompleta. O que é o Brasil? A gente não sabe o que é o Brasil. A gente sabia nos anos 60. Agora não sabemos mais. O que é o Brasil? É o país da putaria? Ok. É o país da putaria LGBT? Ok. É o agronegócio? Ok. É a biodiversidade? Ok. Entendeu? É um país terceiro mundo? Ok. Mas a gente fala que somos uma potência? A gente é potência ou não? A gente quer ser potência ou não quer? Isso é um problema que a gente tem que resolver. Não é a França, não é os Estados Unidos, nem a China que vai pensar no nosso lugar. Então o Brasil é totalmente confuso, ele é vazio por dentro e o mundo sabe isso. O Macron, o Biden não são burros, o Trump também não é burro. O Trump não colaborou com o Bolsonaro por quê? Porque a gente é adolescente. A gente não tem projeto, a gente não tem... O que é um adolescente? Um cara que abre a boca muito, que vive surfando, a gente faz carnaval e baile funk, que vive na putaria, esse é um adolescente. E que não é sério, a gente não é sério. A gente não é sério, a gente não aplica política de maneira séria, enfim, corrupto, blá blá blá. Então o mundo sabe isso, então o mundo não nos toma a sério. Segunda coisa, a gente não se coloca no seu lugar. A gente é um país com dificuldades. Então, a gente nunca vai ser amigo dos americanos. Nunca. Porque eles não nos consideram como iguais. Quem é igual aos americanos? Os ingleses, os australianos. Porque são ricos como eles. Os japoneses, porque são ricos. A gente não é nem anglo-saxônico, nem rico. Então, a gente é mané. E nunca vai namorar com o Trump. O Trump voltar amanhã, ele vai mijar em cima da nossa cara. Vai mijar em cima da nossa cara. Que sejamos de direita ou de esquerda. Eles vão mijar. Porque a gente mané, a gente limpa banheiro nos Estados Unidos. Então, a gente tem que falar com eles como a partir do nosso lugar, de mané. Mas de mané com projeto. A Coreia do Sul também é um mané, em comparação com os Estados Unidos. Mas ela tem um projeto. Ela maximiza as vantagens dela, indústria, tecnologia. A gente tem vantagens, mineração, agronegócio, mas a gente não maximiza. A gente não sabe articular isso, a gente é confuso. Aí chega em Nova York e quer ser bem recebido. Negativo, o cara vai te pagar um café no McDonald's, porque você não é um país, não é igual dele. Não é G20, não é. A França é um pouco diferente. A gente não é igual da França, não é, mas a gente tem uma relação de amor, somos latinos, então pode ter uma relação de sedução aí. Mas, de novo, a gente tem que saber
Cara, quando você quer seduzir uma mulher, você se arruma. E você se resolve na cabeça. O que você quer? Você é homossexual? Você é heterossexual? Qual o seu papo? Qual a sua narrativa? Qual a sua roupa? Que tipo de mulher você quer pegar? Sabe? A gente vai na França e chega em Paris e quer ser amado. Não, ninguém vai te amar assim. Pode ter um flirt de um mês. Pode ter um bisu, mas uma relação entre estados não é um flirt, não é uma rapidinha, uma coisa mais assim. Porque, veja, compra do Rafale, de 15 anos. Compra do Charles de Gaulle, compra do Nuclear, compra do Embraer pela Air France. Demora essas coisas, tem que criar uma confiança. Não é um amor de verão, não é um baile funk a vida internacional. Não sei se esse comentário meu foi útil. Bom, não sei se tem mais perguntas, estou à disposição. São já 9h20, pelo amor, 9h15. Bom, fico à disposição se tiver mais perguntas pelo chat ou pelo direct, podem mandar pelo direct. Até semana que vem. Semana que vem vamos ter o nosso amigo colombiano, o Coronel Villamarín, que vai nos dar uma segunda entrevista, porque vocês gostaram muito do que ele falou semana passada e a gente vai então entrar no tópico FARC. Vamos falar especificamente das FARC. Até semana que vem. Tchau, tchau.